Antes de orarmos, vamos primeiro ouvir a palavra de Deus e refletir por alguns momentos sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama, nascido de Deus, conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essas palavras nos lembram de uma verdade muito profunda. A vida cristã é uma vida marcada pelo amor. Quando Deus transforma o nosso coração, o amor começa a fazer parte da maneira como pensamos, falamos e tratamos as pessoas ao nosso redor. No entanto, nem sempre é fácil demonstrar esse amor. Muitas vezes enfrentamos situações difíceis, pessoas que nos machucam ou circunstâncias que nos desanimam. Em momentos assim, podemos sentir que é muito mais fácil nos fechar, nos afastar ou até mesmo ignorar os outros. Mas a palavra de Deus nos mostra que o amor não é apenas um sentimento passageiro. O amor é parte da própria natureza de Deus. E quando conhecemos verdadeiramente o Senhor, esse amor começa a crescer dentro de nós. Por isso, hoje vamos refletir sobre como Deus pode nos ensinar a amar da maneira correta. Se quiser, eu também posso fazer. Parte 2. Viver uma vida de amor não é apenas uma sugestão da Bíblia. Na verdade, é um chamado claro que Deus faz a cada um de nós. O amor revela a presença de Cristo em nossa vida. Quando alguém caminha verdadeiramente com Deus, esse amor começa a aparecer em suas atitudes, em suas palavras, na forma como trata as pessoas. A própria palavra de Deus reafirma isso quando diz em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso significa que o amor não é apenas algo que Deus faz. O amor faz parte da própria natureza de Deus. Ele é amor em sua essência. Por isso, o tema do amor é tão central na fé cristã. Sem amor, nossa caminhada espiritual perde sentido. Podemos ter conhecimento, podemos ter dons, podemos até realizar muitas coisas, mas se o amor não estiver presente, tudo perde o verdadeiro valor diante de Deus. É exatamente por isso que a Bíblia dedica um capítulo inteiro para falar sobre esse assunto tão importante. Em 1 Coríntios, capítulo 3, encontramos uma das passagens mais profundas das Escrituras sobre o verdadeiro significado do amor. Esse capítulo nos mostra não apenas que devemos amar, mas também como esse amor deve se manifestar em nossa vida diária. Em 1 Coríntios, capítulo 13, a Bíblia nos ensina algo muito profundo sobre o amor. Logo no início do capítulo, encontramos palavras que nos fazem refletir seriamente sobre nossas prioridades espirituais. A palavra de Deus diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei apenas como um sino que ressoa ou como um prato que faz barulho. Em outras palavras, mesmo que alguém tenha grande capacidade espiritual ou impressione outras pessoas com seus dons, sem amor tudo isso perde o verdadeiro significado. A Escritura continua dizendo: ainda que eu tenha o dom de profecia, conheça todos os mistérios e toda a ciência, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada sou. Isso nos mostra algo muito importante. Não importa o quanto alguém saiba, o quanto alguém faça ou o quanto alguém pareça espiritual. Se o amor não estiver presente no coração, diante de Deus tudo isso não tem valor. A Bíblia vai ainda mais longe e diz que mesmo que alguém dê todos os seus bens aos pobres ou enfrente grandes sacrifícios, se não houver amor, isso não traz verdadeiro proveito espiritual. A mensagem é clara. Sem amor, nada do que fazemos tem valor eterno. Diante disso, a Bíblia nos leva a uma reflexão importante. Se o amor é tão essencial, por que às vezes parece tão difícil praticá-lo? Muitas pessoas pensam que seria mais fácil simplesmente ignorar certos indivíduos, manter distância ou até decidir não se importar com alguns relacionamentos. Em muitos momentos, amar parece exigir muito de nós. Afinal, as pessoas podem nos decepcionar, nos machucar ou agir de maneira injusta. E quando isso acontece, o coração humano tende a se proteger, criando barreiras evitando se envolver novamente. Infelizmente, em alguns lugares, até mesmo entre cristãos, a ordem de amar uns aos outros parece estar perdendo força. Em vez disso, muitas vezes surge uma atitude de indiferença, onde cada pessoa prefere apenas cuidar da própria vida sem se preocupar com o próximo. Mas precisamos entender algo importante. Amar não significa se intrometer na vida dos outros de forma inadequada. No entanto,
Quando escolhemos ignorar alguém que precisa de ajuda, ou quando tratamos alguém com frieza ou desprezo, estamos nos afastando do tipo de amor que Deus nos ensinou. O Senhor nunca disse que amar seria fácil. Ele simplesmente nos chamou para amar uns aos outros. Quando olhamos para o exemplo de Jesus Cristo, entendemos de forma ainda mais profunda o que significa amar de verdade. A maior demonstração de amor que já existiu foi quando Jesus entregou a sua própria vida por nós na cruz. Ele não fez isso porque a humanidade era perfeita ou porque as pessoas mereciam esse sacrifício. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que muitos estavam afastados de Deus, vivendo em pecado e sem reconhecer quem Ele era. Mesmo assim, o amor de Jesus não foi baseado no comportamento das pessoas. O amor de Cristo não dependia do merecimento humano. Ele escolheu amar, mesmo quando a humanidade não parecia digna desse amor. Esse é o tipo de amor que transforma vidas e muda corações. É exatamente esse tipo de amor que a palavra de Deus descreve em 1 Coríntios, capítulo 13. A Bíblia nos ensina que o amor é paciente e bondoso. O amor não tem inveja, não se orgulha e não é arrogante. O amor não trata os outros com desrespeito e não busca apenas os próprios interesses. Além disso, a Escritura também nos ensina que o amor não se irrita facilmente e não guarda ressentimentos. O verdadeiro amor não fica preso aos erros do passado, mas escolhe caminhar no perdão, na graça e na misericórdia que vem de Deus. Por isso, aprender a amar como Deus ama é um processo que exige decisão e entrega. Não acontece de um dia para o outro, mas começa quando permitimos que Deus transforme o nosso coração. Quando nos aproximamos do Senhor, quando meditamos em Sua palavra, quando buscamos a direção do Espírito Santo, algo começa a mudar dentro de nós. Aos poucos, Deus começa a remover a dureza do coração, cura feridas antigas e nos ensina a enxergar as pessoas com outros olhos. Passamos a perceber que muitas vezes aqueles que mais precisam de amor são justamente aqueles que estão carregando mais dor. Mas também precisamos lembrar de algo importante. Amar como Deus ama não significa concordar com o pecado ou aceitar tudo sem discernimento. O próprio Jesus amou todas as pessoas, mas também corrigiu e advertiu quando for necessário. O amor verdadeiro não ignora a verdade. Ele nos ensina a amar, a perdoar, a ter compaixão, mas também a permanecer firmes naquilo que é certo diante de Deus. Se hoje você deseja aprender a amar dessa maneira, então entregue seu coração ao Senhor. Peça para que Ele derrame seu amor dentro de você e permita que o Espírito Santo transforme sua vida. E agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento com um coração humilde e agradecido. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que hoje nos lembra o quanto o amor é importante para a nossa vida e para a nossa caminhada contigo. Senhor, reconhecemos que muitas vezes falhamos em demonstrar esse amor. Em alguns momentos fomos impacientes, em outros momentos guardamos ressentimentos, e em certas situações escolhemos nos afastar em vez de amar como o Senhor nos ensinou. Por isso, Pai, hoje pedimos o Teu perdão. Perdoa-nos por todas as vezes em que não refletimos o caráter de Cristo em nossas atitudes. Neste momento, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo derrame Teu amor em nossos corações. Assim como a Tua palavra diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, pedimos que esse amor encha completamente o nosso interior. Ensina-nos a amar com paciência. Ensina-nos a amar com bondade. Ensina-nos a amar mesmo quando for difícil. Ajuda-nos a não guardar rancor, a não responder com dureza, mas a agir com graça e misericórdia. Dá-nos um coração sensível às necessidades das pessoas ao nosso redor. Senhor, transforma o nosso coração. Remove toda a frieza, todo o orgulho e todo o egoísmo que possa existir dentro de nós. Coloca em nós um coração parecido com o Teu. Ajuda-nos a enxergar as pessoas como o Senhor as vê. Mesmo quando encontramos pessoas difíceis, ajuda-nos a responder com amor, sabedoria e discernimento. E Pai, também te pedimos força para permanecer firmes na verdade, para que o nosso amor nunca nos leve a aceitar aquilo que não vem de Ti. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor todos os dias. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está trabalhando em nossos corações neste momento. E declaramos que a partir de hoje queremos viver uma vida marcada pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a amar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje.
E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, ative o sininho e continue orando conosco todos os dias. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você.